Valendo! Começando mais um episódio do GigaCast. O GigaCast é um podcast para você que é empreendedor, que curte histórias de empreendedores. Para você que está aqui pela primeira vez, para você saber, eu gosto muito de biografias, eu sou apaixonado por biografias e gosto de contar histórias de empreendedores para empreendedores, os caminhos que eles acertaram e erraram, porque simplifica a minha vida. Eu não sei em que plataforma você está, se você está no YouTube, no Deezer, no Spotify ou no iTunes. Mas você sabe onde você está. E aonde você estiver, curte, compartilha, comenta, aproveita, dá uma coisa, aperta os botões que tem que apertar aí para você seguir o canal e receber as notificações toda vez que sair um novo conteúdo. E nesse episódio eu estou aqui com o Léo Martins. Léo é CEO e broker do The Florida Lounge. Léo é formado em informática pela PUC, tem MBA por Harvard. Como é que é, Léo? É Alumni que fala? É isso? Bonito o nome de Harvard? O MBA eu tenho pela FGV. Ah, tem o de finanças. E por Harvard, o que eu tenho na Harvard Business School é o OPM, que é o Owner and President Management. É chique. Que isso. Chique, bonito. É bonito do último esse aí. Esse é chique do último, como diz. Esse é bom, esse é bonito. Legal, sensacional. Léo, obrigado por você estar aqui, cara. Obrigado por aceitar o convite para conversar comigo. Léo, me conta um pouquinho. Quem é o Léo? O que o Léo faz hoje? Da onde o Léo veio, para onde o Léo está indo? Conta um pouquinho da tua história para gente aí, cara. Vamos lá, vou contar a versão curta. A versão resumida. Porque se demorar, se demole, conta 10 dias, né? Eu sou prolixo e falador. Comunicador pra caramba. Várias vezes, né? Mas vamos lá. Primeiro, você falou de biografia, né? Eu adoro biografia também, né? A minha pegada de biografia, eu gostava de ler coisas como a vida de Gandhi, a vida de Newton, a vida de Oppenheimer, né? Ou seja, grandes figuras da história. E como dizia o antigo presidente do Bank Boston, né? O Meirelles, antes dele ser ministro. Antes de ser ministro. Uma vez perguntaram para ele, poxa, Meirelles, fala aí uma coisa para justificar o teu sucesso. Ele falou, poxa, uma é difícil, mas eu resumiria que eu aprendo com o erro dos outros. Né? Boa. Então eu acho que... Esse podcast é para isso. A gente fala de acertos e de erros. Vamos lá, o GigaCast serve para isso. Boa. Né? Então a gente, quando é adolescente, a gente não ouve pai e mãe, né? Mas, teoricamente, era para isso, né? Era para isso, exato. Essa era a ideia. Né? A gente não ouviu, minhas filhas também não me ouvem, mas a ideia era essa, né? Então, eu sempre fui um cara determinado, eu sempre tive objetivos claros e eu fui atrás dos meus objetivos. Eu costumo brincar que eu sou mais burrinho que meus amigos, mas eu sou mais determinado. E conta muito, né? E conta muito, determinado. Não adianta nada ser... Sim. A sorte ou o acaso é um papel extremamente determinante, né? Aliás, você que gosta de livro, né, tem o Andar de um Bêbado, que fala disso. Esse eu não conheço. De quem é? O Andar de um Bêbado, maravilhoso livro, ele fala da importância do acaso, da teoria do caos, bem legal. O autor é Leonard alguma coisa, que eu sempre esqueço o nome dele, mas é muito bacana mesmo. E ele fala que é o seguinte, a gente tem que, no final do dia, fazer a nossa parte, né? Porque tem um monte de coisa que a gente não gerencia, né? Aliás, teve uma pandemia agora que não estava no meu business plan. Não estava no business plan? Eu duvido. Eu já postei, vou falar de novo. Eu já falei isso nos GigaCast em episódios passados. Eu duvido que alguém tenha previsto algum cenário... Nem o Bill Gates que falava de pandemia tinha modelado isso. Não, ninguém tinha cenário de previsão de planejamento estratégico que pandemia era um cenário possível. Ninguém, duvido. Né? E não vale a pena botar. Não vale a pena botar, porque ele é um fator de ruptura tão grande que eu diria que ele é imodelável. Né? Não, com certeza, ele é imodelável. Agora, aproveitando e pegando o gancho, Léo, uma das coisas que eu falo para todos os meus clientes, e estou falando para eles muito fortemente, esse modelo... A pandemia provocou uma ruptura na linha do tempo. É como se você tivesse entrado na máquina do DeLorean do De Volta para o Futuro, foi a 1955, mudou o passado, e agora no 1985 atual é diferente.
E é literalmente o que aconteceu. A gente provocou uma ruptura na linha do tempo e eu estou dizendo para todo mundo, refaçam todos... eu fiz o planejamento estratégico ano passado, não interessa, tem que refazer. Porque o mundo que você conhecia não existe mais, ele mudou. Mudou. E por incrível que pareça, eu acho, pelo ponto de vista de empreendedorismo, eu vou responder a tua pergunta, eu não esqueci dela não, mas é só porque a gente pegou o gancho, eu acho que ele mudou para melhor, porque a gente vai criar fortalezas que não existiam antes. Então, por exemplo, você é um cara de finanças, e como diria um ex-chefe meu, cash is the king. Então, quem tinha caixa, quem tinha provisão, sobreviveu. Né? A gente tomou essa preocupação na empresa, a gente tinha na nossa modelagem, a gente tem um pedaço da grana que vai para uma reserva, né? Que é, na verdade, a formiguinha guardando para o inverno no final do dia. Né? E, de novo, a história nos ensinando, né, o que deve ser feito. E, durante a pandemia, a gente não demitiu ninguém. A gente consumiu o nosso caixa, né? A gente agora nem almoça mais, a gente só janta, mas, na verdade, a gente tem um hábito. A nossa empresa tem um hábito que é fantástico. A gente dorme depois do almoço. A gente almoça umas 11h30 da noite e aí depois a gente dorme. Sensacional. Então, a pandemia... o pessoal acha que a pandemia pega todo mundo, né? Uns estão mais tranquilos, outros não. Então, quem tinha caixa conseguiu pensar no futuro, porque conseguia comer no presente, né? E isso é muito importante. A ausência de caixa mata negócios bons, porque você muda a sua tomada de decisão, porque você está com fome. Não. É a pressão. A pressão do dia a dia torna as pessoas irracionais, real, né? Às vezes. E ela é uma pressão real, né? Porque é comer, né? Então, mas voltando aqui, então, assim, eu sempre fui um cara determinado, meu sonho era trabalhar na IBM, desde garotinho. Eu fui trabalhar na IBM, eu virei executivo da IBM, trabalhei em Nova York, trabalhei em Miami. Mas eu sempre fui muito empreendedor dentro do próprio trabalho. E quando você está numa multinacional muito grande, para você fazer um gol ou para você fazer uma grande besteira, você precisa de mais 30 pessoas, porque é o que Business Control normalmente prevê. Você não pode ter uma iniciativa sozinho, porque você precisa seguir determinados procedimentos, e faz sentido isso. Tá? Então, não é uma crítica, é simplesmente um fato que uma empresa muito grande precisa de procedimentos, porque assim, você está mexendo num navio gigante. Né? Você não dá para virar para a direita mexendo só num volantezinho, né? Por outro lado, quando você faz uma grande besteira, você não tem ownership da besteira. Porque, na verdade, se você fez uma grande besteira, a culpa é do cara de Business Control, que não pensou que você podia fazer aquela besteira e logo não tampou aquela porta. Isso era o que me incomodava. Porque eu tinha, talvez, o romantismo de querer fazer a diferença. Então, eu acabei saindo da IBM, fui ser executivo de uma outra empresa que tinha a decisão local, ou seja, eu não tinha um processo de ter que ir até uma instância... Subir 10 níveis de um cara que morava em Delaware, no Colorado, sei lá onde o cara morava. E que muitas vezes você não está nem falando com o cara, né? Você está falando, às vezes, com o assessor do cara. E no final eu queria poder tomar decisão. E aí eu fui ser diretor financeiro de uma outra empresa, que a decisão era local. Mas sempre, assim, eu sempre conversei com um amigo meu da época da IBM, que a gente queria abrir uma empresa baseada em gente. Porque eu me lembro, porque a gente tinha um processo na contabilidade todo mês, e que a contabilidade era um andar inteiro. E a gente olhava o resultado, a gente olhava aquele processo, a gente falava, cara, dá para fazer com 1/3 das pessoas ganhando a mesma coisa. Né? Então a gente tinha esse romantismo de novo. E assim, em 2004, eu viro empreendedor. Daí, então, eu acho que quando eu escrevi a minha biografia, eu cometi tanto erro nessa jornada, que, de repente, esse teu esforço aí de falar, poxa, eu tento aprender com os erros dos outros, eu acho que eu vou escrever um manual legal, né, de como cometer erros. Né? Mas aí você fez uma pergunta que é, cara, como é que a gente olha para trás, né? E a gente se muda. Né? Se eu pudesse me mudar, né, cara? E teve uma coisa que eu acho que o empreendedor faz, que é principalmente quando eu era jovem, então eu fazia demais, e hoje eu não faço. Aliás, hoje eu não faço nem como empreendedor e nem como um gestor de cliente, que é eu não seguro um problema achando que eu vou resolver.
isso é uma mudança que, se eu fizesse essa mudança aos 29 anos, quando eu comecei a empreender, quer dizer, eu acho que foi 29, não, aos 32, quando eu comecei a empreender, mudaria muito. Porque eu segurei muito problema comigo, porque eu achava que ser o cara que tocava a operação Super-homem, né? Batendo, deixa comigo. Não é. E não é. E o Warren Buffett, ele fala uma frase muito bacana. Ele fala que problema não mata, surpresa mata. E aí eu não levava um problema ou para os meus sócios ou para o meu próprio time. Eu não levava um problema, eu levava uma surpresa. Né? É basicamente assim, a analogia talvez mais simplista, é você estar no carro comigo, eu vi que a gente vai bater no muro, eu estou achando que eu consigo resolver, mas eu não falo, pô, Klaus, bota o cinto de segurança. Eu não... E aí eu não consigo resolver. Você sabe que no caso eu não... A gente no esporte interativo, na época que eu fui sócio do esporte interativo, a gente tinha uma cultura lá que era o seguinte: pintou um problema, tem que contar rápido. Rápido. E se você não contasse rápido, escondesse o problema, você era demitido sumariamente, porque você escondeu o problema. Lá, ao contrário, quanto mais rápido você contava, toda a empresa virava sócio do problema para te ajudar a resolver. Então, a cultura nesse sentido era bizarra. Isso é importantíssimo. E a segunda variante desse mesmo problema, você não tem que pegar um problema que não é teu para você. E o que eu quero dizer com isso? A gente lida com o cliente. Existem problemas que são do cliente. Ele precisa resolver. Eu tenho que ser sócio dele. Eu tenho que estar do lado dele. Mas o problema tem que ficar claro que é dele. Por quê? Porque se em algum momento ele achar que o problema é meu, ele para de tentar resolver. Só que na vida real o problema é dele. Sim. Eu não vou resolver, eu só posso ajudar. Então, se eu não deixar o problema no lugar certo, ou se eu me envolver emocionalmente com aquele problema, eu deixo de ser útil. Né? Então, a analogia que a gente faz é o seguinte: eu vou com você caminhando até a beira do precipício, falando, Klaus, não pula. Por favor, Klaus, não pula. Quando chega na beira do precipício, eu viro para você e falo, Klaus, eu paro aqui. Eu quero muito que você não pule, mas é o teu corpo que vai bater, não é o meu. Essa última milha, esse último passo é você que dá, não vou dar contigo, não. Então, isso faz com que a gente consiga levar leveza na solução de problema. O que faz o... Me conta um pouco do teu negócio hoje, Léo. O que é o The Florida Lounge? Momento Jabá. Jabá, né? Momento Jabá. O que é o... Primeiro, para quem não sabe, o Léo fala comigo. Hoje é dia 19 de abril. Você vai ver essa gravação em maio, provavelmente. E o Léo fala comigo hoje diretamente da casa dele em Orlando, na Flórida, é isso? É isso aí. Você migrou faz quanto tempo? Eu migrei tem quase 10 anos. Não completou ainda, mas tem quase. A gente está no caminho. Então, The Florida Lounge é uma empresa fica onde? Conta pra galera. Momento Jabá. Eu vou contar. O The Florida Lounge é um acidente de percurso interessante. Acidente de percurso que é a tua vida hoje, profissional. É a minha vida, mas é um negócio interessante, porque a gente tinha uma agência de publicidade aqui. Tá. E a gente queria mudar. Lembra, falando de planejamento, que é tudo que tem na tua essência, né? Quando a gente olhava o nosso business plan, ele tinha um problema que era o ticket médio, né? O tamanho de um cliente era um problema para a gente. E a gente queria fazer uma mudança nisso. Para fazer uma mudança, eu precisava mudar de indústria, né? Eu não conseguia ter... O meu cliente não poderia ser o meu cliente usual. Eu precisava levar o meu produto, que era uma agência de publicidade, para outra indústria. E, obviamente, morando em Orlando, e aí eu tenho o prazer de morar na cidade mais feliz do mundo, né? Você já viu alguém falar chateado, eu estou indo para Orlando? Não, nunca ninguém tô puto, vão para Orlando, vão para Disney, é uma merda essa porra. Então, assim, não existe isso, né? E se existir, você bota o cara 1 hora, ou num parque, ou no Disney Springs, num lugar, deixa ele 1 hora lá e fala, falo com você daqui a 1 hora. Você está mal-humorado? Vai melhorar. Você tá mal-humorado. Mas essa galera é porque a gente é retroalimentado. Morar em Orlando é ser retroalimentado pelo sonho do Disney.
E o sonho do Walt Disney era um sonho simples, cara. Ele queria criar um local onde pais e filhos brincassem juntos. A missão da Disney eu apresento para a galera da minha turma de mentoria algumas missões, visões de algumas empresas. E uma da Disney, né? É um lugar onde as pessoas se sintam felizes. Essa é a missão do Walt Disney. A missão da Disney é só essa. Um lugar onde as pessoas possam se sentir felizes, se sintam felizes. Agora, quando você estuda profundamente a Disney, porque as pessoas, as pessoas confundem uma missão bacana com você ser permissivo como empreendedor. Isso não é verdade. Uma das empresas que eu mais admiro, que infelizmente ela provou para a gente aquilo que às vezes aquilo que a gente mais dá para alguém falta para a gente, né? Então, se você olhar a história do Charles Chaplin, ele levava alegria para todo mundo, mas ele era triste. Ele era uma figura tacitúrnica, né? Profundamente melancólico, depressivo, às vezes. Pois é, mas ele alegrava a nossa vida, né? Sim. Infelizmente, durante a pandemia, morreu um cara fruto da solidão, né? Ele morreu numa barricada dentro da casa dele em Connecticut, onde ele tacou fogo. E ele fez uma barricada para que não conseguissem chegar nele. E ele morreu com 46 anos, se eu não me engano, milionário, um cara que tinha na missão de vida entregar felicidade. Né? Ele escreveu um livro chamado Delivering Happiness. E esse cara é o cofundador, né, da Zappos, que é uma das empresas que eu mais admiro como gestão, né? Porque ela começa a gestão dela com os valores, e o primeiro valor dela é Delivering Wow. E quando você tem valores de verdade, e o The Florida Lounge tem valores de verdade, valores que não foram escritos porque o cara do RH falou que tinha que ter na parede. Eles foram escritos porque a gente acredita, né? E o Delivery Wow, ele é tão forte dentro das Zappos que uma vez eu tive o prazer de estar com ele em Las Vegas. Tem uma foto no meu porta-retrato, eu com ele, com o Tom. Né, com o Tony, fala o nome do cara, que você não falou o nome do Tony. cara. Eu não lembro o sobrenome dele, né? Mas ele foi o cara que botou... Ele, com 24 anos, vendeu a primeira empresa dele para a Microsoft, botou $240 milhões no bolso, investiu 60 milhões nas Zappos, que era a ideia de um cara que queria comprar um sapato e não encontrou. E ele falou, cara, eu vou fazer um portal para que as pessoas encontrem. Mas por que a questão do valor é importante, cara? Porque o primeiro valor dele é Delivery Wow. Aí, vamos lá, a gente tem um call center, só como um exemplo simplório. Todo call center tem como KPI o tempo de atendimento. Sim. Mas se você tiver como KPI o tempo de atendimento, não necessariamente você vai executar o teu valor, que é Delivery Wow. Então, nas Zappos não tem isso. Você fala no telefone quanto tempo tiver que falar. E o bacana, cara, é que quando você faz isso com pessoas engajadas, as Zappos não tem um tempo de telefonema médio maior do que a média de mercado. Mas ele tem telefonema que durou 2 horas. E que o cara conta a história dizendo o seguinte, olha, na verdade o telefonema durou meia hora. Quando o atendente estava desligando, um cachorro latiu. E aí o atendente falou, você tem cachorro? Mais 1h30 de conversa. Né? Se você ligar para a Zappos fica em Las Vegas hoje. Né? Se você ligar para a Zappos e falar o seguinte, olha, cara, eu sou teu cliente, eu estou aqui em Las Vegas, onde eu compro uma pizza? O cara te diz onde você compra uma pizza. E se você ligar falando que não encontrou o sapato branco com cadastro vermelho que você está procurando, ele vai virar para você e vai falar, cara, vai na buy.com, no link que eu estou te enviando agora, que lá tem. Isso é implementar os seus valores de verdade. É o Delivery Wow, sensacional. E ele não vende menos por isso. Porque, na verdade, ele se conecta com gente, cara. E é isso que faz a diferença. O nosso primeiro valor no The Florida Lounge são pessoas. Não é o cliente, não é o funcionário, não é o shareholder. Não é nada disso. São pessoas, porque são todas importantes nessa jornada. Então, mas o que faz o The Florida Lounge? Explica pra galera. Pô, se nem nego não entende. A gente conecta pessoas a negócios imobiliários na Flórida. Agora sim. De forma segura
e transparente, seja para você investir ou para você viver. Boa. Para fazer isso, para executar essa missão, a gente faz tudo que está no entorno. A gente não vende nada do que está no entorno. O nosso negócio é esse. A nossa empresa, ela se monetiza através de negócios imobiliários e ponto. Né? Uma vez, uma menina do nosso time no Brasil, a gente tem uma loja no Rio de Janeiro, no Rio Design da Barra da Tijuca, e a gente tem uma loja em São Paulo, no Vila Lobos, além de matriz em Orlando e um escritório em Miami. E aí, uma vez, uma menina de São Paulo não, do Rio, me ligou e falou, olha, eu estava aqui com um cliente e eu expliquei a nossa consultoria. Eu falei, não vendo consultoria. A gente não vende consultoria. Ela, como assim? Eu falei, cara, olha só, consultoria é um produto que tem valor, né? Tem um valor mercantil e deveres fiduciários de quem vendeu. Sim. A gente não faz isso. A gente vende imóveis. É isso que a gente faz. Aí ela falou, e todo o resto, o que a gente faz? O que a gente é? Eu falei, a gente é maneiro, a gente resolve todo o resto. A gente é maneiro, é ótimo. A gente é maneiro. Você quer comprar uma casa aqui? Compra comigo, porque tem todo o entorno que eu preciso resolver. E que a gente não vende. Que eu te ajudo, mas eu não ganho. E por que a gente não ganha? E aí vai falar assim, qual é a pegadinha? Não tem pegadinha. Assim, isso aqui é um podcast sobre empreendedorismo. Então não tem pegadinha. Tem 3 pilares. O primeiro, os nossos valores. São pessoas. Então, esse é o primeiro valor. Né? Então, por uma questão de alinhamento com meus valores, não adianta eu te vender uma casa e na hora que você for fazer o financiamento, eu falo, olha, resolve lá com o Zé. Eu não vou, assim, você é gente, eu preciso estar do teu lado. Né? Segundo, não seria inteligente para o meu negócio, porque isso vai resolver a tua vida. E se resolver a tua vida no financiamento, você vai... É para ajudar ou não é para ajudar? Você quer vender ou não quer vender? Então você desenrola, né? Mas tem um terceiro motivo que ele não é o fator decisório, mas ele explica por que funciona e por que muita gente não consegue entender que quando você é de verdade, quando você faz, não adianta fazer de mentira, não adianta fingir que gosta de gente sem gostar de gente, não adianta. Aí vai morar num casulo que é melhor, porque mais cedo ou mais tarde o eu aparece. Né? Vai dar errado. Se você não pratica aquilo que você acha. A teoria de persuasão, né, nas teorias de persuasão, existe uma das teorias que diz o seguinte: quanto mais eu dou, mais você se compromete comigo. Por definição, você cria um compromisso comigo porque eu estou te dando algo e não te vendendo algo. Né? Robert Cialdini. Né? Então, isso vale para todo mundo. Teoria da persuasão. Né? Então, mas esse é o resultado prático. Não nasceu por isso. Nasceu porque a gente entende que não, assim, obviamente eu não vou falar do produto dos outros, mas abrir uma conta bancária nos Estados Unidos não custa nada. Eu te cobrar $1.000 só porque eu sei o nome do gerente? Sacanagem. Mas sempre tem um oportunista que acha que faz sentido. E assim, você sabe, cara, eu até prefiro não chamar de oportunista, porque esse cara, assim, não necessariamente ele é oportunista. É o modelo de negócio dele. Realmente, eventualmente, ele criou um modelo de negócio na cabeça dele que é bacana, que ele ajuda as pessoas e que ele precisa ser remunerado por isso, né? E que se você... E uma vez eu conversei com uma moça aqui, ela falou, cara, se eu ajudar todo mundo, eu não vendo nada, porque todo mundo me suga. E aí, de novo, aí volta aquele negócio de pegar o problema para você. Sim. Eu não pego o problema para mim, o meu time não pega o problema para si. Então, a gente tem uma linha de corte, a gente consegue falar, cara, olha, eu vou até aqui. Né? Então, a gente não exige que o cara compre, a gente ajuda o cara, mesmo que ele não compre, mas como a gente está ajudando, não está vendendo, o cara também entende que não dá para abusar. Né? Isso fica meio que ali no meio da conversa. E aí, então, esse é o The Florida Lounge. E o bacana, Klaus, quando a gente olha o modelo de negócio, a gente nasceu abrindo loja no Brasil. E quando a gente dividiu o nosso modelo financeiro com algumas construtoras aqui nos Estados Unidos, todos falaram, cara, o teu projeto é lindo, mas o teu modelo financeiro está errado. Você não vai vender no Brasil. Você vai gerar leads no Brasil, essa galera vai pegar o avião,
vai conhecer o imóvel ao longo de um determinado período e você vai vender. E aí, Klaus, passado 4 anos da existência do The Florida Lounge, 95% das nossas vendas acontecem sem que o cliente veja o imóvel fisicamente. 95%. É um laço de confiança, um negócio de confiança que você criou com as pessoas enorme, né? E isso é muito bacana. E aí, outro dia, eu dei uma entrevista outro dia para um canal de TV no Brasil, e ele me perguntou o que porque está na moda isso que a gente está fazendo aqui, está na moda o Zoom, né? Todo esse home office entrou na moda. E aí o cara me perguntou o seguinte, poxa, o que as tecnologias que foram alavancadas na pandemia ajudam no teu negócio? Eu falo, cara, a gente já usava antes. A gente usa um aplicativo como o Zoom, né, que a gente usa outro, né? Mas a gente usa ele desde 2017, fazendo live com o cliente. Então, o cliente está na loja no Rio de Janeiro, tem alguém aqui em Orlando ou em Miami, dentro de um imóvel, caminhando com ele, né? E aí pode ser qualquer um aqui, né? Quem tiver disponibilidade vai estar lá na hora. E uma vez era eu que estava. Então, tinha a nossa diretora de vendas na loja do Rio, né? E eu estava dentro de um condomínio, né? E esse cliente, ele tinha um questionamento. Ele falava, cara, eu já entendi que você falou da lucratividade, você falou do imóvel, você falou que ele é muito bacana, mas ele está realmente perto da Disney? Eu falei, vamos ver agora. Vamos no carro comigo. Aí peguei o telefone, virei para o cara e falei, são 2h04 e eu vou para o Hollywood Studios. Aí prendi o telefone virado para frente para ele ver o trajeto, né? E eu fui falando. Deus é muito generoso comigo sempre. O trânsito não tinha problema nisso. Sinal fechado. Eu não peguei um sinal fechado. Em 4 minutos a gente cruzou o pórtico da Disney, né? Sei qual é. E aí foi tão maravilhoso que eu falei isso. Falei, tá vendo? 4 minutos a internet parou de funcionar. Puta, sacanagem. Eu saí do mall, eu fiquei tipo 15 minutos até me reconectar de novo, mas durou o suficiente. Então você vê, a gente fazia isso em 2017. Antes da pandemia, antes de alguém falar em pandemia, né? Então, cara, assim, e a pandemia, falando de quebra de paradigmas, de um mundo não é mais igual, eu tinha um desafio. E é um desafio que qualquer vendedor tem, que é quando o cara olha para você e fala o seguinte, vai dar certo? Perguntar isso para um vendedor é quase que uma pergunta retórica, porque o vendedor... Imagina o vendedor falar, não, cara, vai dar tudo errado, na verdade eu estou te indicando um produto horrível. Para você vender bem, a premissa de vendas, né, existe na Bíblia de Vendas, do Jeffrey, está lá em cima, o meu livro ali, depois eu pego, é o seguinte, você precisa acreditar no que você está vendendo. Se você comprar primeiro. Se você não comprar, se você não fosse um comprador do seu próprio produto, não compre, não acredita, ferrou, esquece. Vai vender outra coisa. Só que, quando o cara faz essa pergunta, acaba sendo uma retórica, porque eu não vou falar que o produto é ruim, porque eu estou vendendo o produto, porque eu acredito no produto. Aliás, eu tenho o produto, né? Então, eu fiz minha mãe comprar. Então, você imagina, que eu vendi para minha mãe. Né? Não é nem eu podia ter vendido para minha sogra, não, vendi para minha mãe. Eu ia falar, se fosse para a sogra ainda, o pessoal ia dizer, não, mas tu vendeu para a sogra, pô. Mas não, vendi para minha mãe. Mas aí, antigamente, a minha resposta para essa pergunta é o seguinte, cara, é óbvio que vai dar certo por um motivo simples. Você tem o meu celular. E o meu celular dorme mais perto de mim do que a minha esposa. Então, se fosse dar errado, eu te dava o telefone do meu sócio, né? E aí eu viro para o cara e falo o seguinte, na verdade, cara, eu te dei meu telefone celular para você usar em 3 situações. A primeira é para me ligar no meu aniversário, porque eu detesto parabéns pelo Facebook. Detesto. Eu acho que a gente tem que conversar com as pessoas no aniversário delas. Boa. Segundo, para quando você estiver aqui em Orlando, você me chamar para a gente tomar um vinho ou um café. E terceiro, para você me indicar um amigo teu que vai comprar também. É por isso que vai dar certo, eu não tenho dúvida. Mas isso era o que eu falava antes da pandemia. Agora, eu falo assim, deixa eu te contar o resultado da pandemia. Porque aí eu vou falar o resultado da pandemia. E o resultado da pandemia, botado em perspectiva, ele não foi ruim. O resultado como um todo, porque o produto que eu vendo, ele tem 2 grandes
vertentes de remuneração, né? Primeiro, tem uma questão que é estratégica, que é proteger um pedaço do teu patrimônio de um mercado, né? Então, quando você é um brasileiro e você investe nos Estados Unidos, a primeira dicotomia que você cria é que você está pegando um pedaço do teu dinheiro e botando num outro risco político, num outro risco de mercado. Então, isso já é legal por si mesmo. Só que você ainda faz isso numa moeda forte. Né? Aí junto o útil ao agradável, né? E, aliás, assim, tem uma frase do Warren Buffett que ele fala de ouro, mas eu acho que para dólar vale também, que ele fala o seguinte, cara, o legal é quando você compra 10 quilos de ouro, que daqui a 100 anos você tem 10 quilos de ouro. Né? Exatamente. Então, assim, o dólar, ele é o dólar. Eu estou escrevendo um post que, se você estivesse escrevendo, já estava escrito. Você é um cara mais inteligente que eu. Não, que é isso. Obrigado. Eu tenho uma obrigado. dificuldade, assim, mas eu estou tentando escrever. Mas eu outro dia vi uma teoria muito interessante, que é a teoria do sorriso, The Smile Theory, que ele mostra que quando tem uma crise violentíssima, o dólar se fortalece. E quando o mercado está muito bom, o dólar se fortalece. E aí, quando você faz um gráfico, isso gera um sorriso. Né? Eu estou escrevendo uma teoria sobre isso. Mas, quando eu falava tudo isso, lembra, o meu maior produto para brasileiro é a casa de férias. E por que a casa de férias? Porque a casa de férias ele usa também. Né? Não é um produto que ele só investe. Né? E ele vai rentabilizar, seja pela valorização imobiliária, seja pelo dividendo, que é o aluguel. Ele também vai usar. Né? Boa. E aí vem uma pandemia, turismo para no mundo. Aqui em Orlando, durante 2 meses, foi proibido alugar casa de férias. E eu mostro o resultado do ano passado, quando você combina a valorização do bem, a valorização da moeda, a estratégia de proteção de mercado e o dividendo, o negócio fez muito sentido. Léo, para gente caminhar aqui, me conta uma história. Eu queria... Porque, cara, você já falou aí que trabalhou na IBM, passou por um monte de lugar, teve um negócio, agência de marketing e tal. Eu sei de uma história que você teve uma floricultura porque a minha esposa trabalhou contigo e era gerente dessa parada, cuidava da floricultura, então eu sei dessa parada. Eu sei que você já teve um monte de negócio. Eu queria que você me contasse uma história que foi um sucesso retumbante e um fracasso sensacional daqueles que você diga assim, caraca, bicho, que zica. Poxa, para falar do fracasso, a gente vai ficar horas aqui. Não, eu quero aquele assim, eu quero aquele cabeludo. Cara, eu vou te falar o seguinte, como eu moro nos Estados Unidos e acaba que naturalmente a curiosidade de todo mundo é como empreender nos Estados Unidos, e hoje eu tenho um negócio que é um negócio bacana, né? Durante 2 anos, a gente foi o maior vendedor da maior construtora dos Estados Unidos, o maior vendedor internacional. Boa. Então, a gente tem um negócio bacana hoje, um negócio de sucesso hoje. Então, o The Florida Lounge, ele tem, inclusive, filhos, porque tem a One Vacation Home, que é uma administradora de casas de férias, a Mobiliary Home, que é uma empresa que decora casas de férias. Então, o The Florida Lounge, ele é um sucesso. Agora, você já tem ramificações do business principal, né? Isso, mas fiel a uma casa. Assim como o Walt Disney brinca que tudo começou com um rato. E a gente não pode esquecer disso. Tá o rato aí atrás, ó. Tem um rato aí atrás. Tá aqui atrás. E tá aqui, para mim, o meu melhor brinquedinho é esse, que é o Walt Disney com o filhinho dele, que é o Mickey. Né? E eu acho que não tem nada mais... Esse ano o Mickey faz 50 anos. E eu também. A gente tem um acordo, inclusive. Você e o Mickey? Né? Não, eu faço 50 anos... E o Magic Kingdom faz 50 anos. Né? Não é o Mickey que faz 50 anos, na verdade. É o Magic Kingdom faz 50 anos. Na verdade, o Mickey faz 100 anos em 2028. Isso. Né? Esqueci, eu confundi as paradas, é isso. Magic Kingdom que faz 50 anos. Eu fiz um acordo com eles. Eles vão dar o espaço e eu vou levar os convidados. Um acordo super bacana. Super bacana. Boa. Então, a gente hoje tem um negócio de sucesso, a gente se orgulha do nosso negócio, principalmente porque ele é um negócio de gente para gente que gosta de gente. Né? Então, ele é um negócio de sucesso. A gente está entrando agora, a gente está abrindo no próximo mês um próximo braço, que é entrar na área de construção de alto padrão. Então, a gente vai estar... Vai virar incorporadora, não? Vai virar construtora mesmo?
A gente vai construir casas de 1,5 milhão para cima. Então, de dólares, 1,5 milhão de dólares. Então, isso vai ser um braço que é um braço importante para a gente. Vai ser um braço bem bacana, é um momento legal para a gente. Mas, falando de um fracasso, falar de um fracasso aqui. Em 2015 para 2016, a gente entrou num negócio de coworking, né? E a gente cometeu erros graves, na minha opinião. O primeiro, a gente se inspirou no modelo sem validar o modelo. Então, a gente se inspirou no modelo do WeWork sem saber que ele era uma grande fraude. E estava no balanço. Cara, você é um cara de finanças. Estava lá no balanço. Era só estudar com carinho. Tá? Então, esse foi a gente cometeu 3 erros graves nesse projeto. Um é não olhar e não testar e modelar o negócio. É que, na verdade, a gente modelou, mas a gente modelou com romantismo. Tá? E a paixão, em tudo na vida, ela nos cega. Né? O amor é bacana, a paixão ela é um pouco perigosa. Né? Ela tem um momento, ela tem uma chama inicial que ela é importante, mas a gente não validou o modelo, e para validar o modelo bastava olhar o balanço. Eu, pessoalmente, visitei alguns WeWorks pelos Estados Unidos, mas o meu olhar foi apaixonado. Então, esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi a gente se baseou em alguns documentos do governo daqui da cidade de Orlando, que foram feitos, na minha opinião pessoal, de forma irresponsável. Entendi. Isso foi tão forte, mas também era fácil validar. Era fácil validar. Bastava falar com gente e olhar outros indicadores. Mas a gente acreditou naqueles indicadores. Isso foi tão forte que, pós-fracasso, eu tive uma conversa com o assessor do governador, né? Desculpa, com o assessor do prefeito de Orlando. E ele botou na mesa, foi muito bacana, é isso que os Estados Unidos te dá. Eu sentei na mesa com o assessor do prefeito e eu sentei na mesa com a menina que fez o relatório errado. E eu olhei no olho dela e falei, cara, a nossa empresa quebrou por nossa incompetência, mas você me ajudou, porque eu confiei no teu número. Mas teve um terceiro fator, que eu deixei por último, que, na minha opinião, se a gente não tivesse cometido esse erro, os outros 2 eram pequenos. E qual é esse erro, cara? Você que é um cara que lê livro, você já leu Outliers? Já. O autor do Outliers, ele escreveu 3 livros que eu li na sequência. Eu misturo os 3. Porque como eu li na sequência, eu não lembro em que livro está o quê. Né? Tá bom. Mas eu li Outliers, eu li Blink e eu li Tip Point. Tudo na sequência. Né? Mas, basicamente, uma das coisas que ele fala, cara, é que você tem que entender o seu valor. Né? E aí, cara, vamos lá, o Michael Jordan foi o melhor jogador de basquete, pelo menos na minha visão. Isso não é uma unanimidade, mas na minha visão, ele foi o melhor jogador de basquete da história. Ele é um puta empresário, porém, ele quis jogar beisebol. E ele foi um fracasso retumbante como jogador de beisebol. Né? E por que eu estou pegando isso como exemplo? Eu sou brasileiro e ser brasileiro é uma força e não uma fraqueza. Né? Quando eu venho para o mercado americano, e eu estou falando de mim, cara, mas hoje eu uso isso como mantra, hoje eu falo isso para os nossos clientes e eu falo com uma paixão enorme, porque foi um erro que eu cometi. O brasileiro bem-sucedido, tá? Não o brasileiro que chega aqui porque não tinha oportunidade. Mas o brasileiro bem-sucedido, quando ele pisa aqui, ele faz igual Pedro, ele nega Jesus, né? Então, o brasileiro nega ser brasileiro. Ele chega aqui e fala, não, cara, eu não vou falar que sou brasileiro, eu não vou conviver com brasileiro. E aí, sabe o que acontece no final do dia? Ele vira um americano ruim. Porque ele não é americano, cara. Entendi. Tenta ele viver... Você tentou vestir as calças do americano? E aí, o que acontece, cara? Eu falei, pô, eu fiz Harvard, eu falo inglês,
Mas, cara, o exemplo que eu brinco com todo mundo, mas, de novo, é um exemplo poético, mas que ilustra bem. Se você vier para cá me visitar, assim que acabar a pandemia, e a gente for no restaurante que eu mais gosto daqui, e a gente estiver conversando, né, o restaurante cheio, e tocar Cyndi Lauper, e não for a música do Goonies, a gente não se emociona, porque não diz nada para a gente. Não. Aí continuamos conversando, tocou Geração Coca-Cola, a gente fica arrepiado, lembra da nossa infância, lembra da nossa adolescência. Se entrega mesmo... idade, né? Pois é. Outro dia eu virei para uma menina que trabalha com a gente e falei assim, não esqueça da minha calóia. Ela, hã? Eu falei, puta, tô velha. Não esqueça da minha calóia. Aí expliquei aquela mesma que você comprava com crédito do Bamerindos. Era mais ou menos isso. E aí, galera que nasceu depois dos anos 90 não sabe o que eu e o Léo estamos falando. Procura aí, na hora que você tiver depois, propaganda Calói e propaganda da Bamerindos da década de 90. E vão entender. Isso. E se quiser se divertir mais, procura Poxa, essa é da lata. Essa é da lata? Essa, você sabe, você morava na Zona Sul. Não, tá bom, beleza, da lata. Eu já lembrou. Fernanda Abreu fez uma música, inclusive, sobre o negócio da lata. Então, tudo entrega idade. Mas voltando para a questão dos erros, quando eu neguei ser brasileiro, eu quis fazer um negócio onde americano faz. Só que o meu leverage é ser brasileiro. E aí, eu tinha que... Então, eu abri o coworking em downtown para vender para americano, fazer um esforço hercúleo para vender para um americano num lugar que não tinha demanda. Isso era o erro do relatório, né? Agora, se eu tivesse aberto o mesmo projeto no Metroeste, num lugar menorzinho, onde tem um prédio, aliás, onde está o meu escritório, que é um prédio bacanérrimo, de escritório, mas, cara, 40% é brasileiro. Tinha dado certo, a despeito do resto. A despeito do resto. Né? E o outro erro, que a gente falou mais cedo, a gente planejou gastar um dinheiro e gastá-lo todo. E aí, quando deu errado... Já era. Né? Não tem erro. Uma vez eu estava conversando com um cara, eu era CFO de uma empresa e ele era o presidente, e a gente estava falando de um acidente que aconteceu com a minha família, onde membros da minha família morreram num incêndio. Foi uma história muito triste, mas elas morreram na porta de emergência. Isso tem uma lição empresarial importantíssima. Elas morreram grudadas numa porta de emergência. E por que elas morreram? Porque a porta estava trancada por fora. Aí você fala, caramba, então elas morreram porque a porta estava trancada por fora. E é óbvio que isso é verdade. Mas a lição empresarial disso é o seguinte, que esse presidente da empresa me explicou na época, porque ele é um gerente de segurança. Então ele entende de segurança. E ele falou o seguinte, cara, quando você está numa situação de crise e de emergência e você vê uma porta, você bota toda a sua energia para chegar naquele lugar. E se esse caminho se mostra ineficiente, você não tem força para procurar outro. Né? Então, quando você faz uma gestão de caixa inadequada, você planeja gastar tudo, e você gasta tudo e dá errado, o efeito ele é o mesmo. Como é que é o planejamento mudando de pergunta agora, rapidamente, saindo dos sucessos e fracassos, aproveitando o gancho, como é que é o planejamento hoje do Florida Lounge? Você está projetando o teu negócio... A gente está tendo que mudar tudo no nosso planejamento, tá? Porque o mercado imobiliário americano está explodindo e ele não está explodindo por uma bolha. Aliás, se você entrar no club.thefloridalounge.com, que é o nosso portal de conteúdo, não é um blog, é um portal de conteúdo, tá? Onde a gente leva conteúdo... Saúde! Obrigado! A gente leva conteúdo profundo, porque é o que a gente sabe fazer. A gente leva conteúdo, né? A gente explica lá em alguns posts por que a gente não está numa bolha imobiliária. É muito fácil você olhar os indicadores e ver que a gente não está vivendo uma bolha imobiliária, mas sim um mega aquecimento. E aqui em Orlando, a gente já estava aquecido pré-pandemia, a pandemia só incendiou o que já era um mercado aquecido. E aí já vem uma ruptura, porque as construtoras, que são veículo de casas novas,
elas mudaram o seu modelo de remuneração, quebrando o nosso modelo de receita violentamente, né? E aí a gente está tendo que voltar para a mesa, junto com a nossa diretora financeira, para remodelar financeiramente, porque a gente gastou o nosso caixa, a gente agora precisa, que nem a formiguinha, a gente precisa guardar comida de novo, mas a gente também precisa comer. Então a gente precisa gerar um equilíbrio agora nesse processo para que a gente consiga viver. Então, nesse momento, a gente está meio que nem um cara viciado em drogas, a gente está no só por hoje, né? Então, a gente tem um planejamento de curtíssimo prazo, que é um planejamento até junho, né? Então, nesse momento, a gente está olhando para o caixa, olhando para vendas e tentando chegar em junho. A gente já tem estoque de vendas para o segundo semestre, então a gente já tem uma geração de caixa interessante no segundo semestre. A gente entendeu que o nosso momento ele precisava do investimento adicional, então, como as nossas lojas estão fechadas no Brasil por motivos óbvios, a gente botou mais dinheiro do que todos os meus concorrentes juntos em marketing digital. Então, a gente está com uma geração de lead muito bacana, né? Mas a nossa jornada de venda, ou a jornada de compra do nosso cliente, né, como você achar melhor analisar, ela ficou mais longa, né, de novo, por motivos óbvios, né? A gente entende que a partir de maio, se aconteceu o que está previsto, que é as fronteiras abrirem, porque a gente vai ter 100% da população adulta vacinada, né? E população adulta significa todo mundo acima de 16 anos, né? Aliás, eu vou sair desse podcast correndo com a minha esposa para ela se vacinar, né? Você já foi vacinado? Eu já me vacinei, né? É porque eu sou um pouquinho mais velho que ela. Isso é uma outra história. Então, a fronteira abrindo, psicologicamente, o meu volume de vendas também vai aumentar. Eu não preciso mais explicar agora risco de mercado, porque todo mundo viu o Brasil parado, Estados Unidos crescendo em curva V. Como, se você pegar o meu webinar de abril de 2020, lá eu falei que Orlando ia crescer em curva V. Caiu rápido, sobe rápido. A gente está com a vida normal aqui de máscara, mas com vida normal. Parques lotados, restaurantes lotados, economia andando, com responsabilidade. Casos controlados e a vida que segue, né? E, cara, e assim, é a vida, né? A gente toma cuidado, a gente está de máscara. Minhas filhas foram competir vôlei, jogaram vôlei de máscara. Então, a gente estava em Atlanta com mais de 3.500 meninas. Estava no Metrodome? Oi? Tava como é o nome do novo estádio do Atlanta Falcons lá? Não, a gente não estava. Não, agora a Mercedes está dando nome para ele, né? Ele tem o name rights da Mercedes. Arena, né? Mas, na verdade, foi no centro de convenção, que é do lado, né? Que é o Georgia Convention Center. Que é da Georgia Tech? Que eu acho que é da Georgia Tech, mas assim, espetacular. Eu tive em Atlanta na época que eu era CFO da Turner aqui no Brasil. Eu fui para Atlanta 3 vezes. É bem legal a cidade. A cidade bacana, né? Atlanta é tudo peach trees, rua, peach, é tudo. Nunca vi, cara. É fácil perder porque tudo leva o nome de peach, né? Tudo é peach alguma coisa. Nunca vi esse negócio. No final, cara, assim, eram 3.500 meninas jogando, 200 quadras com jogos simultâneos. E tudo funcionando. E só podia 2 pais por criança. Como eu tenho gêmeas, eu podia vender 2. Eu podia criar um business. O Léo, além de vender casa, vende vaga e evento de voleibol. Muito bem. Léo. Então, respondendo, eu acho que esse foi um grande fracasso que, olhando hoje, obviamente, as análises póstumas elas são muito fáceis, porque estatisticamente você tira todas as probabilidades e olha só que deu certo. Né? Mas Léo, qual foi, dessa tua jornada de empreendedor, qual foi a sua maior dificuldade? O que você passou aí o que você acha que você juntasse todos esses aprendizados aí, qual foi o maior aprendizado desses? Eu acho, cara, que eu sempre defendi uma tese
que o processo decisório ele é solitário, né? Porque é o que eu falo, inclusive, com meus clientes. O cara fala, eu devo comprar ou eu não devo comprar. Eu falei, cara, essa decisão é sua. Essa decisão é sua, não é minha. Né? Eu vou te dar parâmetros para que você tome essa decisão, mas a decisão é sua. Né? Eu quero muito que você compre, inclusive minhas filhas só vão comer se você comprar. Mas... Né? E, aliás, se você conseguir viver sabendo que minhas filhas não comeram porque você não comprou, cara, cada um com a sua consciência. Né? Mas tirando a brincadeira, mas eu sempre falei que o processo decisório ele é solitário. Quando o nego falava para não falar de política, de um presidente barbudo que teve e que falaram que ele era burro, que ele não tinha instrução, mas que falaram, mas ele tinha um time, né? E ele tomou algumas decisões financeiras interessantes, né? E aí falaram, não, mas foi o time. Eu falei, cara, olha só, eu nem gosto dele, mas a decisão foi dele. O time deu informação, o time deu sugestões, mas ele tomou a decisão. Né? Então, eu sei, então, assim, voltando para a questão do aprendizado. E é por isso eu gosto dessa analogia, Léo, porque a gente, às vezes, esquece que as pessoas não ganham ou assumem funções pelo que elas trabalham, né? Pela quantidade de horas pelo trabalho, e sim pela responsabilidade das decisões que elas foram alçadas para tomar. Então, o presidente de uma empresa não ganha 10 vezes mais que o estagiário porque ele trabalha 10 vezes mais que o estagiário. Pode ser até que ele trabalhe menos em horas, mas ele ganha pela responsabilidade e pela tomada de decisão que ele tem que ter. Isso aí. E tomar decisão é algo importantíssimo, né? Mas o processo é solitário e foi assim que eu me convenci ao longo da minha jornada. Então, eu era sempre muito sozinho, né? Então, isso é uma coisa. Mas eu hoje tenho um sócio que é totalmente diferente de mim, com alinhamento de valores, né? E a gente toma decisão junto, cara. E isso é muito bacana. Então, hoje eu não tenho essa mesma solidão. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi. Mas teve uma segunda coisa que eu aprendi, e como, de novo, nós gostamos de livro. Você lê mais do que eu, mas a gente gosta de livro. Eu li um livro chamado Becoming a Bulletproof, que é um livro de uma ex-agente secreta que tomava conta de presidente. Né? E eu aprendi uma coisa muito importante nesse livro com ela. Eu era o cara que tinha que tocar a empresa, eu era o cara que tinha que tomar as decisões fáceis e difíceis, e por isso eu não me preocupava de que as pessoas gostassem de mim. Né? Eu não me preocupava com isso, porque como eu queria o bem das pessoas, eu não tinha essa preocupação. Eu me considerava, assim, fazendo uma analogia engraçada, o cara que treinou Jean-Claude Van Damme naquele filme para ele ganhar elasticidade, né? Que estirava ele, e ele ficava todo arrebentado e sofrendo pra caramba, mas no final ele virou um belíssimo lutador porque foi estirado. Né? Mas essa mulher falou uma coisa muito importante no livro. Ela falou, você precisa ser likable. Porque se você não for likable, você não se aproxima das pessoas. E o mundo é feito de gente. E eu entendia que com a minha preocupação de não ser convidado para o chopp, de dar para todo mundo o bonequinho voodoo meu, porque ele ia ter vontade de espetar aquele bonequinho em algum momento, não era suficiente. Eu precisava ser likable. Mas isso era uma força minha. Então, o que eu mudei hoje? Eu continuo estirando a perna do cara. Eu continuo indicando uma loja em New Orleans que vende o bonequinho número 13, que é o bonequinho voodoo, para ele comprar, porque ele vai ter vontade de me matar, mas eu me humanizo antes. Então, hoje eu conto quem o Léo é. Entendi. Eu conto que o Léo mais importante é o pai da Letícia, da Camila e da Valentina. Esse é o Léo mais importante. Você tem um conselho da Florida Lounge? Tem um conselho consultivo que seja ou não? Não, hoje, na verdade, a gente toma decisões em colegiado, eu e meu sócio, e a gente tem 3 executivos que a gente ouve muito. Mas é de uma forma mais informal. Mas eles são executivos e trabalham no negócio ou são executivos? Então, assim, são executivos, mas a gente tenta fazer um colegiado, mas eu diria que a gente ainda não está lá. Mas a gente vai chegar. Para ter um conselho?
A gente vai chegar, porque a gente está começando o processo de expansão local, e esse processo vai fazer a gente chegar... Vou te provocar, posso? Você já está no conselho. Não é nem isso. Não, mas tu já está. Muito obrigado. Na verdade, só para te dizer, tem duas coisas que eu vou te dizer sobre isso, que eu acho muito legal, porque esse é outro conselho, essa outra dica e conselho que eu dou para os meus clientes. Eu tenho conselho já. Eu sou uma empresa hoje que tem 3 colaboradores, eu e mais 2. É isso, acabou. Né? Hoje dou consultoria e mentoria para pequenos e médios negócios e tenho eu e mais 2. Eu tenho um conselho de 4, eu tenho mais conselheiro do que gente trabalhando. Cara, e começar com um conselho consultivo, cara, muda toda a minha diferença. Amanhã eu tenho reunião de conselho, eu tenho alguém para prestar conta, eu tenho que dizer para eles, e aí, como é que foi o meu negócio? Isso é bom. Isso é bom. Cara, eu tô nervoso, eles não têm nada do meu negócio, não tem nada, mas eu tô nervoso que amanhã eu vou ter que... Amanhã eu vou dizer, caraca, o que eu vou dizer para esses caras amanhã? Fiz merda, fiz certo, fiz errado? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E a outra que várias empresas estão adotando esse modelo, e eu, te dizendo, eu já tenho um modelo, a gente está modelando e montando um negócio para fazer conselho consultivo para empresas. Legal. Que faz todo sentido. E as grandes universidades aqui, Stanford, Harvard, tem curso para board members. Né? Aqui a gente tem, no Brasil, a gente tem, agora eu acho que só o IBGC que tem, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O IBGC então, tem. Isso é muito bacana, mas olha só, hoje nós somos veículo de aproximadamente 100 milhões de dólares de investimento estrangeiro aqui nos Estados Unidos por ano. Né? Com a expansão que a gente está desenhando, na quarta-feira eu tenho uma reunião muito importante sobre isso, a gente expandindo aqui, a gente vai ser veículo de $1 bilhão de investimento no mercado de real estate. E não dá para... Assim, a gente precisa prestar contas. Aliás, você sabe que o nosso maior risco está na gente se sentir bem, né? Porque a gente precisa ser lembrado. Lembra? É aquela história que Alexandre o Grande tinha um cara que andava atrás dele, lembrando ele que ele só é mortal. Ele é um mero mortal. Porque você começa a fazer gol, cara, isso te cega. E lembra, falando do livro, lá do início, do Andar de um Bêbado, um pedaço do sucesso é o acaso. A gente está na hora certa, no lugar certo, a gente falar com a pessoa certa. Aliás, no Outliers, ele mostra muito como pessoas que são renomadas tiveram fatores super importantes e que foram coincidência. Né? Por exemplo, se eu não me engano, o fundador da Sun, ele teve uma senha que dava tempo ilimitado no computador, enquanto todo mundo tinha senha com tempo limitado. Né? E isso fez com que ele passasse e disparasse de todo mundo. Então, o acaso ele contribui. E a gente precisa de um grupo de conselheiros, sabe, que lembrem você. Calma, vamos devagar, vamos olhar de novo. Será que o gol foi teu ou, na verdade, o time todo jogou, lançou a bola, você só estava bem posicionado e, é óbvio, você sabe chutar. Então, você estava bem posicionado e sabe fazer o gol. Legal. Mas a bola chegar até você... Foi trabalho de muita gente. Aliás, eu tenho certeza que você, assim como eu, conhece pessoas absolutamente brilhantes, fracassadas. Sim. Pelos padrões de sucesso que a sociedade pede. Né? Eu, pessoalmente, estou mudando um pouco o meu prisma e a maneira de dizer isso é o que eu quero para as minhas filhas. Né? Eu quero que elas sejam felizes. Ponto. Né? Eu não quero que eles tenham isso, eu tenho aquilo. Né? Então, no final, é isso, cara. Léo, não sei se eu respondi. Respondeu, com certeza. Léo, caminhando para o final, eu tenho umas 3 perguntas rápidas para te fazer. Cara, quem é o cara, aquela história do empreendedor? Você falou livro pra caramba, depois eu que leio, tu lê pra caramba aí. Bicho, qual é o empreendedor, o cara que você olha assim e fala, caramba, esse é o cara que me inspira? Às vezes não tem um, tem 2, tem 3, mas quem é o cara? Assim, tem um cara que você diz assim, a história desse cara é bacana, vale a pena a galera dar uma olhada? Cara, vamos lá. Engraçado, quando a gente estava falando até mais cedo sobre biografia, eu acabei me inspirando em biografias estranhas, pelo ponto de vista empresarial. Tá bom.
porque eu gosto muito da biografia de Newton. Newton? Eu gosto muito da biografia de Gandhi. Né? Newton e Gandhi. Não li nenhuma das duas. Né? E por motivos distintos, mas o que eu mais gosto da biografia de Newton é um aprendizado, para mim, não para ele, porque para ele não foi um aprendizado. Né? Mas Newton foi abandonado pela mãe muito jovem. A mãe foi morar com um novo marido, depois de ficar viúva, e a condição era não levar o menino. Né? E ele descreve a dor que ele sentiu como uma dor no estômago muito forte. E aí, ele passou a vida evitando aquela dor. Então, quando ele começava a gostar de alguém, ele se afastava, porque ele não queria perder. E o que isso me ensinou é que, cara, a gente pode ter um monte de fracasso, a gente pode ter um monte de frustração, e a gente tem que continuar acreditando em gente. Porque se a gente não tiver gente na nossa vida, cara, a vida solitária não serve de nada. Não serve de nada. De gente, né? Outro dia a gente estava discutindo, cara, um infeliz que a gente teve o desprazer de passar na nossa jornada, mas é um infeliz milionário, né? E o meu sócio teve uma frase muito sábia. O meu sócio virou e falou o seguinte: pô, cara, esse cara era tão pobre que só tinha dinheiro. Né? Então, a gente tem. Eu não sou de passagem bíblica, mas dai a César o que é de César, não é isso? É isso. E na verdade, e aí o meu grande amigo da vida, cara, que é meu padrinho de casamento, aliás, agora é meu cliente e sócio, porque a gente comprou uma casa junto aqui, né, de investimento, né? Esse cara outro dia também falou, já que você falou de Bíblia, e aí, obviamente, eu posso falar horas, porque a minha fé talvez seja um dos meus principais valores. Boa. Né? E assim, eu realmente acreditar que tem alguém que está acima de mim é ter um conselheiro o tempo inteiro na vida. Boa. Né? E uma vez eu acredito muito na passagem bíblica que fala da lei da semeadura, né? E que basicamente diz: se você planta laranja, você colhe laranja; se você planta erva daninha, você colhe erva daninha, né? E aí, juntando Newton, esse meu grande amigo da vida, aliás, um grande amigo da vida que no meu primeiro casamento entrou como padrinho de casamento com a sua esposa. Ah, é? Agora que eu me lembrei. Vou perguntar para a Raquel, então. Eu acabei de lembrar disso. Mas aí, eu estava falando disso, né? E ele falou o seguinte, né? Vamos lá, Gandhi, na minha idade, é um ser humano espetacular, né, cara? E aí, eu falei para ele isso: não, cara, que a gente só colhe o que a gente planta, a gente tem que plantar coisa boa. Ele falou: não, cara, a gente colhe o que a gente planta e o que a gente rega. Não adianta você plantar, você tem que cuidar do jardim. Tem que regar, com certeza. Você tem que cuidar do jardim, você tem que, prestar atenção. E a empresa é isso. Né? Uma empresa é isso. Né? Você pode plantar o melhor business plan do mundo, você tem que cuidar das pessoas que estão lá dentro. Boa. E isso é uma coisa que, como empreendedor, cara, esse é o meu principal papel, é cuidar de gente. Eu tenho que cuidar de gente. E eu tenho que cuidar de gente, cara, sabendo que eu vou ser o cara que vou estirar a perna delas, porque o meu papel é fazer com que elas deem um resultado maior do que elas mesmas acreditam ser capazes de dar. Né? E aí vale você ver um filme chamado Six O'Clock, que é um livro que passa na Segunda Guerra, gestão empresarial na guerra. Né? Que é basicamente, depois eu te conto a história, que ela é longa, mas vale a pena ver, que é como dois gestores totalmente diferentes tiveram o maior desafio e foram aconselhados de forma equivalente a falar: cara, o segredo é levar as pessoas além do limite. E todos os dois perguntaram: mas qual é o limite? Esse é o segredo, a gente não sabe. A gente só sabe, ninguém tem naquela equação de elasticidade que tem o fator K. Não vem escrito na minha camisa: o meu fator K é tal. Né? Não tem. Então, é só esticar até não arrebentar, é isso. E aí, cara, eu admiro profundamente o Tony, que faleceu esse ano. Eu acho que ele criou um negócio fantástico, baseado em gente para gente. Né? Então, eu gosto demais dele. Mas eu olho para o Watson, que fundou a IBM, e vamos lá, a IBM centenária, ele fundou a IBM porque ele não foi respeitado numa empresa. E aí ele cria uma empresa com credos, não valores,
credos. E o primeiro credo era respeito ao indivíduo. Até hoje, a IBM é muito rígida com isso. Né? Então, quando eu trabalhava na IBM, o credo estava em todos os andares, para que a gente lesse e lembrasse o tempo inteiro, né? do negócio. Então, cara, assim, eu acho que a gente tem uma lista de empreendedores fantásticos. Você botou bons aqui, Newton, Gandhi, o Tony, que eu vou ter que descobrir o sobrenome dele, fundador do Zap. Eu mando para você. Não, mas eu vou botar para minha foto abraçando ele. Não, faz o seguinte, galera, se você estiver escutando esse podcast aqui, vai no iTunes, coloca uma foto, tira um print do iTunes, não, vai no YouTube, tira um print desse podcast e publica na sua timeline no Instagram e marca a mim, o Léo. Léo, qual é o seu Instagram, Léo? Vamos lá, o meu Instagram, ele é underline, Léo Martins 13. Léo Martins 13, underline Léo Martins 13, @gigante.claus. Marca nós dois lá, que a gente vai botar para você o nome do cara no comentário do seu post para responder. Aí a gente faz um tumulto aproveitando essa bagunça. Legal. Léo, última pergunta. Quais são as histórias que você não contou ainda, que faltam contar, que você quer contar para frente aí, na jornada do The Florida Lounge? Cara, eu quero, assim, se eu conseguir ajudar que mais brasileiros consigam tomar a decisão de fazer um investimento aqui, mas pensem em mudar, e que eles não cometam os erros que eu cometia, eu acho que já melhora muito. Mas o principal é entender que o Brasil é bacana, cara, e que para morar aqui não precisa falar mal do Brasil, e que existe uma dicotomia entre o meu país e os políticos que governam o meu país. O meu país é maravilhoso. O Brasil é espetacular. A gente é formado de gente que gosta de gente, né? Então, isso é muito bacana, cara. Só que a gente confunde. E a gente começa a falar mal do Brasil. A gente não precisa falar mal do Brasil. O Brasil é bacana. O Brasil ele é viável, é difícil. A gente tem desafios relevantes, mas ele é viável. Porque a gente tem a matéria-prima que é gente, cara, né? Então é óbvio, e também é um desafio, porque lidar com gente é difícil. Gente, eu ia falar, gente é difícil pra caramba. Entendeu? Mas assim, é bacana isso, né? E então, se eu conseguir fazer com que mais brasileiros sejam bem-sucedidos aqui, se eu puder olhar para eles, e uma vez, eu vou dar um exemplo de uma forma mais lúdica, a gente acaba ajudando muita gente a se mudar, né? E lembra que um bom pedaço dessa jornada não tem modelo de negócio, né? E aí, outro dia, eu me encontrei com um cara que foi o nosso cliente, que está morando aqui, né? Ele virou, e eu encontrei com ele casualmente, né? Foi sem querer. Ele falou, poxa, a gente fala muito de você, cara. Eu falei, cara, você fala mal? Ele falou, não, cara, porque a gente é muito grato. Boa. Né? E, cara, não tem pagamento. Gratidão, gratidão, eu vou escutar. E que a gente fez o bem, sabe? E que foi bacana, né? Porque a gente é tão imperfeito, cara, a gente é tão errado, a gente comete tantos erros, né? Que é bacana ver que no meio dessa montoeira de erro, você tocou em algumas pessoas e fez a vida dessas pessoas mais legais, né? Então, isso é uma coisa. E a gente quer ser veículo de mudança. A gente quer mudar o processo de como o negócio de real estate é. Hoje, o negócio de real estate, aliás, no Brasil é assim também, aqui ele é um negócio de mais valor, no sentido que o profissional é visto de uma forma melhor pelo mercado. Tá? Com certeza. Mas ele é um negócio, basicamente, onde você tem uma marca, essa marca, eu não vou citar meus concorrentes por dever de ofício, mas a gente tem uma marca, e essa marca tem um monte de autônomo embaixo, né? Cara, eu acho isso vazio. Eu acho que sem quebrar o modelo econômico, você pode agregar valor. Porque hoje o modelo ele é feito, não em todos, mas de forma geral, ele é feito para quando o cara tiver sucesso, ele sai e abre outra. Caramba, por que eu não posso fazer esse cara ter esse mesmo sucesso dentro de um modelo de negócio sustentável, debaixo de um guarda-chuva, de uma marca bacana? Boa. Né? Então, esse é o meu desafio. Empreendedor, pelo ponto de vista de empreendedor, pelo ponto de vista empresarial, como é que eu faço diferente? Porque na verdade, o grande desafio é, cara, porra, você é um filhote no mercado de gigantes, né? E, cara, você realmente acha que você vai mudar o mercado? Aí o que eu costumo dizer é o seguinte, falavam que eu não ia vender
para clientes no Brasil e a gente vende. Falaram que a gente não ia fazer aquilo. E a gente faz. Boa. Então, vamos para cima. Boa. Léo, recado final para a galera aí. O que você quer deixar de recado final? Fora o... Se quiser morar em Orlando, fala com o Léo. Liga para mim, né? Liga para o Léo. Fora esse, qual é o outro recado? Recado final para a galera aí. Cara, assim, como a sua plateia de empreendedores, primeiro eu acho empreender maravilhoso, né? Mas a minha crença hoje, e de novo, eu dando conselho para o Léo de 25 anos, se preocupa com a geração de valor, se preocupa em gerar valor, que o valor vem para você em algum momento. Ou, como dizia a vozinha para o Kevin Costner no filme Campo dos Sonhos, apenas faça que eles venham. É isso. Gera o valor. Não faz o negócio porque você vai fazer um IPO, não faz o negócio porque você vai trazer sócios gigantes, não faz o negócio. Gera valor. Essa é a preocupação. Gere valor e vão para cima. Boa, Léo. Valeu, cara. Obrigado, galera. Até o próximo episódio do GigaCast. Lembra aí de compartilhar, seguir, apertar o botão. Tira uma foto, dá um print desse podcast lá no YouTube. Marca a gente lá no Instagram que a gente vai fazer um comentário em cima do seu post. Beleza? Abraço, valeu, galera. Gente. Fui! Abraço. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.